Olá, eu me chamo Maria Antônia e hoje eu vou falar sobre as escolas literárias que refletem as transformações culturais, sociais e estéticas do período ali que elas aconteceram. Bom, eu vou falar sobre o humanismo, classicismo, o quinhentismo, barroco no Brasil e o arcadismo no Brasil. Então vamos lá. Bom, vamos começar com o humanismo. O humanismo, para quem não sabe, é ali em cima do muro, né? Ele está saindo de um cômodo para indo para o outro terreno. Um cômodo não, de um terreno para o outro. Ele está pulando o muro. Vai ser ali, ele vai ser a transição entre a Idade Média para a Idade Moderna, entre o trovadorismo e o classicismo, certo? Nesse período do humanismo, vamos ter o fim do feudalismo e o começo do mercantilismo. E com o começo do mercantilismo, e inclusive com muita força, vamos ter a formação dos burgos, a burguesia. E ali, né, as classes sociais. O homem do humanismo, ele tem uma influência ainda, né, do trovadorismo, do discurso da Idade Média, que é o teocentrismo, porém já vislumbrando o Renascimento, né, as bordas do Renascimento, que é o antropocentrismo, que o homem quer o centro. O homem vai começar a ter o racionalismo, que vem com força total, que foi, né, deixado lá atrás, né, que foi assim, apareceu com os gregos e romanos, porém foi adormecido na Idade Média. Outro ponto muito importante é assim do humanismo, Gil Vicente, o pai do teatro, tá? Porque ele que vai criar o teatro. Eu gosto de falar que o teatro, ele é os poemas ensinados. E vamos ter, né, nesses teatros, o alto e a farsa. O alto temos, por exemplo, o alto da barca do inferno e o alto do purgatório. E o alto é um profundo, um fundo moralizante. Então, o alto da barca do inferno, o alto do purgatório, ele tem um fundo moralizante. Já a farsa, ela é uma crítica com deboche, com ironia, certo? Temos também a poesia palaciana, igual, a poesia palaciana, porque era muito ali, acontecia muito nos palácios, né, nos banquetes palaciais, por isso que tem esse nome, poesia palaciana. E na Idade Média, os poemas eles eram declamados, né? Aqui ele vai começar a ser escrito. Eles podem até ensinar com o teatro, eles podem declamar, porém também ia ter o poema, né, escrito, a poesia escrita. Temos também outra figura muito importante no humanismo, que é o Fernão Lopes, né? Ele foi crescido ali entre o meio da realeza, né? Então ele cresceu naquele meio e vamos ter com ele as crônicas historiográficas, em que ele vai narrar o dia a dia, né, da corte, do ambiente da corte. Ele vai narrar ali essa diferença, né, entre um lado da sociedade e o outro lado da sociedade, que é mais rico, que é a corte, certo? Então, espero que vocês tenham entendido o humanismo. Eu espero, né, que vocês tenham aí aprendido um pouquinho
sobre o humanismo e agora iremos falar sobre o classicismo, que é depois do humanismo. Como eu falei, o humanismo foi a transição entre o trovadorismo para o classicismo. Então ele está nessa linha aí do meio termo. O classicismo é ali por volta do século XVI, já na Idade Moderna. O Renascimento, que é o período histórico, e ele acontece dentro do Renascimento, gente. Então imagina aí um balão, esse balão cheio, ele é um renascimento, e dentro desse balão, não sei, tem uma moeda de 5 reais. Essa moeda de 5 reais dentro desse balão cheio, ele é o classicismo, tá bom? Bom, no classicismo, ele é a literatura do Renascimento, tá? E ele vai trazer ele vai manifestar demandas para o homem. E quais são essas demandas que vai ser manifestada para o homem desse período? Bom, vamos ter a política, vamos ter artes plásticas, a ciência e a literatura. E como eu falei, o classicismo, ele é a literatura do Renascimento. Bom, e como a gente faz para entender o classicismo? O classicismo, para a gente entendermos ele melhor, a gente precisa relembrar sobre o humanismo, tá bom? O humanismo, ele tinha o antropocentrismo e o teocentrismo. Porém, no humanismo, o que dominava mesmo era o antropocentrismo. O homem que é o centro e não Deus é o centro, teocentrismo. Então, nesse período do Renascimento, do classicismo, tudo que vai importar para o homem é o que diz respeito a ele e não o que diz respeito, à divindade, Deus. Vamos ter também a Igreja Católica sendo questionada, tá? A Igreja Católica nesse período, ela tudo enquanto, assim, perdão se estiver errado, ela tinha que pagar indulgência, entendeu? Ela não, os fiéis tinham que pagar indulgência. Então o homem desse período do Renascimento começou a questionar se realmente tudo que ele fazia, tudo que ele não fazia, deveria sim ter pagar conta à igreja. Então a Igreja Católica ela vai ser bastante questionada. E com isso, vamos ter também ali a Reforma Luterana. Então vai haver essa racha na Igreja Católica. Vamos ter a Igreja Católica de um lado e a Reforma Luterana do outro. Vai ter essa racha e aí, vai surgir novas denominações. Inclusive, da Reforma Luterana surgiu, por exemplo, a minha denominações não, a minha igreja, a Igreja Adventista. Então não vai ser mais só a Igreja Católica, vai surgir outras também. E aí o homem vai questionar a religiosidade, mas também vai ter ênfase cada vez maior no ser humano, nos seus sentimentos, nas suas dores, enfim, vai ter muito questionamento, bem, ênfase nesses pontos do ser humano, que são os sentimentos, as dores. Vamos ter o homem questionador, não só em questão no foco da religião, mas também em todos os âmbitos da realidade, O homem vai começar a se questionar em tudo. Bom, vou falar aqui algumas características dessa escola literária, que é o classicismo. Bom, vamos ter o humanismo, que é a valorização do homem, antropocentrismo. Vamos ter o racionalismo, que é a valorização da capacidade de racionalizar. Vamos ter também a racionalização, que é reflexão sobre o mundo e o lugar do homem, do mundo, do homem no mundo.
Vamos ter a valorização grega, paganismo, aí dentro do parênteses, tá? Que é o resgate, a valorização da cultura da Grécia Antiga. Então, vai ser resgatado e valorizado os deuses, enfim, a cultura da Grécia Antiga. E lembra que eu também no humanismo falei que racionalismo foi visto lá atrás pelos gregos e romanos, porém na Idade Média foi adormecido, e aí no humanismo o homem começou a racionalizar de novo, e o humanismo é a transição do trovadorismo para o classicismo. Então, aqui já no classicismo vai ser bastante forte essas coisas que antes foram adormecidas, que ligavam mais a questionar ao homem. Vamos ter o hedonismo, que é a satisfação dos desejos humanos, tá? Vamos ter o carpe diem, que é a fruição do dia, enfim, do porquê que a vida é passageira, a gente tem que viver. A gente só vive uma vez, vamos curtir a vida, enfim. O homem vai começar a perceber que o tempo passa rápido demais e que tem que aproveitar a vida dele. Que aí, nessa constatação de que o tempo passa rápido, é a efemeridade, tá? Temos também o neoplatonismo, que é o amor sensual e ao mesmo tempo platônico. Que o amor sensual vai ser preocupado em satisfazer os seus próprios desejos, né? E o amor platônico, né? Que é pelo outro também, enfim. Temos também a personificação, que são os elementos da natureza se personificando em pessoas, em como deuses gregos, como o amor, o tempo, enfim. Então, esses elementos da natureza vão se personificar em deuses negros, ou em deuses gregos. Perdão, gente, desculpa. Vamos ter também Luís Vaz de Camões, que ele foi o autor mais importante do período classicista em Portugal, né? Ele pode-se dizer que ele carregava nas costas, né, esse período. As suas obras, né, a sua obra, ela é dividida em três. Ela é dividida em épica, lírica e dramática, tá bom? Temos o gênero lírico, tá? Dele ainda, sobre o Luís Vaz de Camões. Temos o gênero lírico, que são os sonetos de líricos complexos, com versos decassílabos e sobre a efemeridade da vida e dos amores. Que no caso, aqui para simplificar um pouco mais, é possível e não é possível, entendeu? Então vai ter esses dois pontos. Um amor que é possível, mas também não é possível, entendeu? Estamos encerrando sobre o classicismo, que temos o segundo dele, o gênero épico. Gênero épico aqui, por sua vez, vai ser narrativos sobre as batalhas, sobre os guerreiros, sobre os heróis. E é o livro dele, eu não sei se eu posso chamar de livro, gente, perdão, que é uma obra dele, tá? É os Lusíadas, tá? Que inclusive é inspirado no Odisseia, Ilíada e Odisseia, tá bom? Que vai trazer essa Grécia antiga. Então, a Grécia aqui vai começar a ser bastante presente, tá? Lembrando, gente, eu já encerrei. Bom, sobre o classicismo, lembrando, aqui ainda não está no Brasil, até porque aqui é antes mesmo do descobrimento do Brasil, tá? O próximo tópico, que é sobre o quinhentismo, já vai começar a se passar no Brasil. Bom, e sobre o quinhentismo? O que
podemos aí saber, mesmo que seja por cima, né, sobre ele. Bom, o quinhentismo já vai se passar aqui no Brasil, nossa pátria amada. Bom, gente, um ponto aqui importante, enquanto eu estava estudando sobre o quinhentismo, é que ele não se trata de uma escola literária, tá? E não como o barroco e o arcadismo, porque ele não tem características científicas, tá? Porém, o quinhentismo é a literatura sobre o Brasil e no Brasil, tá bom? Que vai ser, né, essa literatura no período, nos tempos do descobrimento do Brasil, certo? E como não tínhamos, né, uma literatura apropriadamente brasileira, porque os indígenas tinham ali sua literatura, porém não era escrita, era oral, né? E aí essa literatura escrita e tudo veio com os portugueses quando eles descobriram as nossas terras. Quem produziam eram os europeus, né, a literatura escrita, os indígenas, né, que são os povos nativos aqui, os primitivos daqui na nossa terra, eles não tinham esse hábito de escrever. Bom, e como se inicia a literatura escrita no Brasil? Com a chegada de Pedro Álvares Cabral em 21 de abril de 1500 no sul da Bahia. Igual eu disse anteriormente, os indígenas eles não tinham uma forma escrita, só oral. Já os portugueses sim. Então é aí que se dá início à literatura escrita. E aqui, quando eles chegaram, né, temos as duas maiores tribos. Temos a Tupi, que é de Ceará a São Paulo, e temos a Guarani, litoral sul e mais para o interior. O Brasil, que no tempo não se chamava Brasil, se chamava Pindorama Uiraxuê, que em Tupi-Guarani significa terra dos palmares, dos sabiás, que aí a gente até lembra também da canção do exílio do Gonçalves Dias, né? O nome Brasil só surge lá no século XVI, provavelmente por causa da árvore pau-brasil, que inclusive o tronco dela, as cores e tudo, representam bastante o nosso clima tropical, meio laranjado, enfim, representa bastante. Então, provavelmente, o nome Brasil veio dessa árvore. E aqui também vamos ter um personagem muito importante, tá? Que é o Pero Vaz de Caminha. Às vezes eu posso chamar ele só de Caminha, tá? Então aí não ficam perdidos. Quando eu falar, o Caminha e tal, que eu tô me referindo a este personagem bastante importante. E ele, o Caminha, o que ele era quando ele chegou aqui no Brasil, ele era um escriba, tá bom, gente? Então ele ganhou uma grande missão, que era escrever, informar tudo o que estava acontecendo aqui no Brasil, nesta terra que eles estavam descobrindo, tá? Então ele tinha que reportar e escrever para enviar para Portugal as interações que eles, portugueses, estavam tendo com os indígenas, como que era a terra, tá bom? E temos uma carta que chamamos de a Carta do Achamento, que temos aí que ela é a primeiro documento sobre o Brasil, tá? Primeiro registro sobre o Brasil. E inclusive nesta carta vamos ter uma das maiores interações entre os portugueses e os indígenas, né? Bom, no texto de Caminha, né, e de outros navegadores, vamos ter uma leitura informativa, de informação,
uma leitura de informação, né? Que aí vai, igual eu falei, informar para os portugueses sobre a descoberta. Em 1549, temos os padres jesuítas, que são os padres que vão chegar aqui para catequizar os indígenas. E aí vamos começar a ter a leitura de formação. Bom, os padres jesuítas, eles eram recém-criada Companhia de Jesus. E, como eu falei, vieram para catequizar os indígenas e fortalecer afetos navegadores e portugueses. Vamos ter um padre, que é o padre José de Anchieta, que ele chegou, né? Ele veio com apenas 19 anos e ainda era, gente, noviço e trabalhou a vida inteira aqui. Então ele veio ainda novo, tanto em questão de idade, tanto no ramo dele, né, que na Igreja Católica, que ainda era um noviço e ficou aqui a vida inteira, né, desde os 19 anos, trabalhando aqui. Bom, jesuítas, vamos ter os poemas e as peças teatrais, tá? E aí, como eu falei, vamos começar a ter a literatura de formação, porque não vai ser mais para informar para os portugueses sobre o Brasil, mas agora vai ser para a formação dos indígenas, para eles aprenderem a língua do Portugal, né, de Portugal, enfim, e catequizar eles. Vamos ter a Santa Inês, a padroeira da castidade, gente. E aí, eu vou falar aqui. Eles estavam querendo catequizar, tá? Igreja Católica acredita e prega sobre Jesus, né? E outra, os padres também estavam tentando tirar o costume que os indígenas tinham de poligamia, né? Ali de se relacionar uns com os outros e tudo. Inclusive, nas interações entre os portugueses e os indígenas estavam nus, né? Pode ser também por causa do calor. Nós sabemos que aqui o Brasil é muito quente, né? E aí E aí acontecia também, não por motivo deles estar nus, mas sim de costume de poligamia, tá? Os padres também, gente, não tentavam cortar só a poligamia, mas também a antropofagia, tá? E muitas tribos, gente, tinham esse costume. Antropofagia, para quem não sabe, eu vou explicar aqui muito, assim, não muito detalhado, até porque é uma coisa assim, fácil de você saber o que é antropofagia. Antropo vem de homem e fagia de comer. Então aí você já logo, pum, né? Uma lâmpadazinha acende e você entende o que quer dizer antropofagia, de comer carne humana. Então eles eram canibais, a maioria das tribos eram canibais. E por que eles comiam a carne humana de um do outro, assim? Por quê? Porque eles tinham um entendimento de que comendo a carne de outro, ele ia ter as habilidades e qualidades daquela pessoa que ele está comendo a carne. A força, a sabedoria, boniteza, enfim, eles iriam ter essa qualidade e habilidade para si. Bom, a poesia não foi a melhor forma de formação para os indígenas, né? Inclusive, na Santa Inês vai ter as frases, vai ser bastante repetitiva, fácil, pequena, até mesmo porque pega mais rápido, né, na mente, e aí os indígenas iriam já se habituando com o sotaque, enfim. Porém, não foi a melhor forma. E sim, o teatro.
Até porque o teatro, gente, assim, nós que aqui desde pequenininhos somos ensinados a ler, escrever, né? Muitas pessoas acham chato ler. Imagina eles que não tinham esse costume, né, de escrever, né? Imagina aí. Então, o teatro foi até melhor porque também era uma forma de entretenimento, né? Bom, então um resumo. No quinhentismo, a literatura quinhentismo, temos a literatura de informação, que é escrevendo sobre a terra descoberta, e temos a literatura de formação, que é a formação e catequização dos povos indígenas. Espero que vocês tenham entendido sobre o quinhentismo. Bom, agora iremos falar sobre o barroco no Brasil. Porém, eu vou voltar um pouquinho mais antes de ele chegar no Brasil e aí para vocês entenderem um pouco mais sobre o barroco. Bom, o barroco, ele é uma das escolas mais importantes do Brasil, tá? E aí eu pergunto, vocês já viram alguma arte barroca? Se sim, vocês percebem que há ali na arte barroca uma tensão, né, um conflito, e nem um pouco minimalista. A arte barroca é bastante maximalista, certo? E por que o barroco é uma escola, né, literária bem tensa? Bom, vamos um pouquinho no contexto histórico. Bom, lá na Europa, no século XVI, se inicia a partir, né, do, do ano 1501, o Barroco. Vamos ter a ascensão e o declínio das navegações. Portugal e Espanha, que são ali os países líderes nas navegações, vão sofrer mais ainda, né? Porque vai ter a queda, o declínio das navegações e vai ter o aumento dos impostos. E aí vocês já começam a entender o porquê desse clima tenso. E na religiosidade não é diferente. Vamos ter a reforma luterana, que eu já falei na, anteriormente, e vamos ter a contrarreforma católica, que vai ter um pontapé inicial com Lutero. Bom, e a reforma luterana? Vai ser, né, com Lutero, Martinho Lutero, que ele é alemão, inclusive, e ele ia contra os princípios da Igreja Romana, como a vinda de indulgências, entendeu? Ele não acreditava que para você ser salvo, você tinha que pagar indulgências à igreja para você poder ser salvo. E sim, né, principalmente através da graça e da sua fé. E por isso, por ele ir contra, né, os princípios da igreja romana, ele foi excomungado, ele foi excluído. Igual eu falei anteriormente também, bastante, vamos ter o antropocentrismo e o teocentrismo se batendo aí de frente. O homem que é o centro e temos o teocentrismo, que é Deus que é o centro. E aí a igreja vai ser obrigada a dividir o espaço entre esta outra nova, essa outra visão, né? Que é o homem sendo o centro. Mas ela também não vai só assistir ela perdendo aí o seu lugar de liderança, o seu lugar de protagonista, e vai sim reagir. E aí partimos para a contrarreforma da igreja, né? A igreja católica ela vai reagir ao protestantismo e ela vai pedir o retorno dos valores medievais. Ali ela vai pedir o seu lugar de volta na liderança, ela vai pedir mais valorização da coroa e com esse
essa luta e esse combate, né, esse confronto das duas ideias, essas duas formas de enxergar, né, agora, do teocentrismo e o antropocentrismo. Como resultado, vamos ter um homem cheio de dúvidas, um homem com dualidades, né, tentando conciliar a razão e a fé, tentando conciliar o espiritualismo e o materialismo. As concepções sociais, culturais e artísticas vão ser tensas, vão ser marcadas pela atenção. E aí você pergunta, mas o barroco se origina da onde esse nome, barroco? Bom, não é de certeza, é mais só teorias. Temos três aqui que eu vou falar. Temos a que vem do grego, que é baros, que significa pesado. Temos a que vem do italiano, que é baroccio, que significa engano. E temos uma que é pérola de forma irregular. E se você prestar atenção bastante assim, né? Talvez nem tanto, mas um mínimo de atenção você já percebe que, de certa forma, barroco é realmente um pesado, né? Um enganoso e irregular. Bom, e os dois principais personagens aqui para o barroco antes de chegar no Brasil, bom, é importante no barroco no geral, mas não focado no Brasil, é Luís de Góngora e Francisco de Quevedo. Bom, que vem da Espanha, né? Os dois. Bom, o Luís de Góngora, ele é poeta e dramaturgo e cultíssimo. O estilo dele é um estilo assim culto. A linguagem é culta, rebuscada e ele usa bastante figuras de linguagem. E o Francisco de Quevedo, o estilo dele é concepcista, perdão. E ele usa ali, né, jogos de ideias, em que ele vai te convencer durante a sua leitura, te convencer daquilo que ele escreveu. Ele vai fazer você acreditar naquilo. Então, ele usa bastante esses jogos de sinais dele. Jogos de ideias, perdão. Agora iniciamos o Barroco no Brasil. O Barroco no Brasil, ele iniciou oficialmente a partir de 1601 com o livro Prosopopeia de Bento Teixeira Pinto. E precisamente quando a gente falamos do Barroco no Brasil, estamos falando do Nordeste. O Nordeste estava sendo, lá na época, uma região bastante próspera, porque tinha bastante plantações de cana-de-açúcar. E acompanhando, né, vamos ter o cenário cultural em alta, principalmente na Bahia. E quem é nascido na Bahia, nosso primeiro personagem, temos o nosso primeiro personagem principal aqui da história do Barroco no Brasil, que é o Gregório de Matos Guerra, que também era chamado de Boca do Inferno. Por que Boca do Inferno? Por causa das poesias dele, poesias satíricas dele, que tinham críticas bem-humoradas, apesar de serem críticas, também eram sarcásticas e irônicas. Mas também não só por causa disso, mas também porque ele criticava a igreja, os ricos, poderosos e até mesmo a coroa. E por causa dele criticar principalmente também a coroa, ele foi exilado pela Angola e ele só voltou pro Brasil depois de muitos anos, mas ele continuou sendo proibido de pisar na Bahia. E quem ele usava de inspiração? O Góngora, que ele tem um estilo, né, cultista, os poemas satíricos,
quanto os líricos e nos religiosos. Nos líricos, vamos ter a sensualidade, mulher. Nos religiosos, vamos ter fé e igreja. Nosso segundo personagem principal do barroco no Brasil é um padre, Padre Antônio Vieira, que ele é de Portugal, porém ele foi criado aqui no Brasil e ele também se formou jesuíta aqui também no Brasil, em Salvador. Quando ele se formou jesuíta, né, ele começou logo as suas pregações, até famosas até, e sermões. Os sermões deles em média, cerca de 200 sermões. E esses sermões são gigantescos, são muito grandes. E quem ele usou, ele se inspirou também, é inspirado em Quevedo. Através dos sermões dele, ele vai te convencer daquilo. Ele vai te persuadir. E eu vou pegar aqui um exemplo de um sermão dele, que é o Sermão da 60ª, que fala da própria arte de pregar. O padre Antônio Vieira também tinha preocupações com mulheres, indígenas, escravos, bastante. Na época era bastante um tabu ter preocupações com esses povos, principalmente os escravos. Até porque quem tinha um escravo era o pessoal de uma renda financeira maior, né? Os donos dos cafés, enfim. E aí eles não gostavam do padre. E aí ele não era mais tão aceito e ele até morreu para ali taxa de mortalidade. Ele morreu até com o dobro da taxa daquela época. Então aqui temos o barroco no Brasil. Espero que você tenha aprendido aí pelo menos um essencial sobre o barroco. Bom, agora iremos falar sobre o arcadismo no Brasil. Porém, no Brasil sempre demora a chegar, então eu não posso simplesmente pular o início mesmo, para vir para cá para o Brasil, certo? Então, vamos contextualizar e falar até chegar aqui no Brasil. Bom, o arcadismo está conectado com o iluminismo, que também começa lá no século 17 para o século 18. Até porque o iluminismo usa muito a razão e ciência, né? Eles acreditam que a razão e a ciência deveria ser usado para tudo. E claro que o racionalismo não está ligado só ao iluminismo, mas também ao avanços científicos. Temos, por exemplo, o Isaac Newton, né, que pensando na lei da gravidade. E já na biologia temos a classificação dos seres vivos. E também, gente, não era de bom gosto, de bom tom, enfim, não era bonito você se deixar se levar pela imaginação, né? Não era visto assim de uma forma bonita, igual no barroco. E claro, né? Não era visto de uma forma bonita, né? Se deixar levar pela imaginação. E o equilíbrio ligado à ciência, à filosofia, não tem a ver, também tem a ver com outras coisas. E até porque ele faz o retorno aos valores medievais. Bom, agora no contexto histórico, né, falando aqui mais um pouquinho, ele traz o retorno, né, aos valores históricos, abre parênteses, neoclassicismo. Neo significa novo, então nós vamos ter uma nova versão do classicismo. E aí eles vão trazer de volta a busca pelo equilíbrio, perfeição, razão e mitologia, que é o elemento clássico. E quais são as características?
As características é a forte utilização da mitologia grega, é a valorização, né, a forte valorização da natureza como o equilíbrio, perfeição, né, o equilíbrio perfeito, enfim. No caso aqui, o equilíbrio e perfeito vai ser a natureza, ter a valorização da natureza e a natureza vai ser bastante equilibrada e perfeita. Vamos ter também o bucolismo, que é o estilo de vida simples, mais junto ao campo e tal. E vamos ter o pastoralismo, né? Também acompanhando esse estilo de vida simples. Vamos ter a tranquilidade no relacionamento amoroso, mas lembrando, aqui a gente ainda não tem romance, então não é assim focado realmente no romance como nos livros de hoje em dia e tal. Vamos ter o predomínio da lógica e, de novo, o carpe diem, que vem do latim, que significa aproveite o dia, curtir junto à natureza aqui no arcadismo, né? E quase chegando no Brasil, tá? Agora que vai entrar na língua portuguesa, o arcadismo na língua portuguesa. Bom, ele vai ali entrar na língua portuguesa em 1756, com a fundação da Arcádia Lusitana, né, que é uma academia literária muito respeitada, que queria implantar um novo gosto estético. E vamos ter como principal personagem o poeta Boccaccio, que é até mesmo muito cobrado aí nas provas, né? E os poemas dele vão ser líricos e satíricos, né? São aquelas críticas bem humoradas. E agora, falando do arcadismo no Brasil, bom, vai se iniciar lá em 1768, 12 anos depois, tá? Então vai demorar muito para chegar aqui. Vai se dar início a publicações de obras poéticas de Cláudio Manuel de Costa. E, né, o barroco teve ali o foco e tudo no Nordeste. Aqui vamos ter no Sudeste, tá? Mais precisamente em Minas Gerais. E aí, os principais personagens são Cláudio Manuel da Costa, que ele é brasileiro. Vamos ter Tomás Antônio Gonzaga, que ele não é brasileiro, ele é português, tá bom? Vamos ter o Basílio da Gama, Frei de Santa Rita Durão. Como eu falei, aqui o arcadismo vai ter foco no Sudeste, tá? Em Minas Gerais. Porque barroco tá em declínio e lá no Nordeste também, tá? E aí vamos ter um grupo mineiro, que é um grupo organizado. Porém, não é com toda aquela força e tudo. Claro, esse grupo mineiro aqui é o que mais se destacou. Tinham outros, mas a gente tem que lembrar, gente, que aqui tava tudo a uns passos muito lento, tá bom? Apesar de, mas essa manifestação, né, enfim, já vem de muito tempo e tudo, mas no Brasil não é de muito tempo, tá? Já tá há 12 anos que demorou para chegar no Brasil, não é tão novo assim essa ideia do arcadismo, porém no Brasil e o Brasil também tá, pode-se dizer, ainda recém-descoberto, né? E aqui, gente, também vamos começar a ter, né? Vamos ter, assim, aquele sistema do autor, obra, público, né? Que por quê? Porque vai ter um início de um público leitor. E aí vai dar início também a esse sistema de autor, obra, público. E bom,
E depois do século XIX, vai se fortalecer ainda mais com a tipografia, porque os livros vão começar a ser impressos aqui no Brasil mesmo, então vai se fortalecer ainda mais. Bom, grande parte dos autores acardes foram também Inconfidência Mineira, né? Fizeram parte da Inconfidência Mineira. O Tomás, inclusive, ele foi um confidente. Ele tem um livro que é Marília de Disseu. Ele é autor desse livro e ele é assim, mais importante do arcadismo. Bom, os poetas gostavam, né? Eles adotavam os nomes de pastores. O Cláudio Manuel da Costa, por exemplo, ele mudou e virou o Gleoceste Satúnio. E Marília, na obra, era Maria Doroteia, sendo que ela era a Joaquim de Seixas Brandão. E ela, gente, a Marília, ela é casal de Disseu, tá? Ela é o par romântico de Disseu. Lembrando, ela era o par romântico de Disseu, porém ainda não tínhamos o romance, não tínhamos uma prosa, tá? Os livros não eram igual hoje em dia, eram tudo poemas, tá bom? E aqui no livro ele usava bastante o eu lírico, que é ele mesmo que fala no poema. Bom, no arcadismo ele é muito uma fuga para a natureza, é muita utilização da mitologia. E falando do Basílio da Gama, que é o autor de O Uruguai, que é um gênero épico, ele vai trazer à tona um assunto do Tratado de Madrid, que aconteceu de verdade. Por causa desse tratado, forma-se o exército, né, de luso-espanhol e segue para o Rio Grande do Sul para tomar posse da região. E lá vai ter os indígenas que vai começar, né, a lutar com esse exército. E aqui os indígenas vai ser visto como homem do bem, que não foi corrompido pelo homem, tá bom? Que essa ideia, inclusive, é do iluminista Rousseau. Mas também vamos ter a ficção, apesar de que essa parte do Tratado de Madrid foi verdade, tudo, vamos ter a ficção, que inclusive vai aparecer alguns indígenas lá, o Cepé, o Cancabo e a Lindóia. Eles são personagens fictícios. Vamos ter sim ali a realidade com a ficção. E agora falando aqui do Frei de Santa Rita Durão. Ele que escreveu o Camamuru, tá bom? Nome indígena dado ao português Diogo Álvares Correia, tá? Camamuru naufragou na costa baiana e foi resgatado por uma tribo Tupinambá e passou a viver lá. E ele vivendo lá, ele ensinou, né, as coisas dos brancos, né, esses preceitos do branco e tudo para eles. Claro, porque para na visão dos brancos, né, esses povos, os indígenas, eram bárbaros. Então ele começou a ensinar. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre as escolas literárias, tá? Eu não aprofundei de verdade lá bem a fundo, mas eu espero que tenha sido o suficiente para vocês saberem um pouquinho sobre cada uma delas.